Oi para você que está do outro lado dessa telinha. Já parou para pensar que estudar para uma prova não contém apenas matérias e disciplinas, mas sim que você tem que preparar o seu psicológico? Não? Então vamos descobrir. Roda a vinheta. Bom, gente, hoje estou aqui com duas pessoas maravilhosas, uma psicóloga e uma neuro. Gente, são pessoas incríveis, duas mulheres fortíssimas, assim, lindas e maravilhosas. A nossa queridíssima Marli e a nossa queridíssima Renata. Maravilha ouvir isso! Eu sou a Marli, sou psicóloga e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Billy me convidou, Renata, e a gente está aqui com o maior prazer. Eu sou a Renata, sou neuropsicopedagoga e tô aqui muito feliz em participar com vocês. Obrigada! Bom, é claro que a gente quer saber o porquê que vocês iniciaram nessa carreira, nessa profissão. Por que psicóloga? Por que neuro? Por que vocês quiseram investir assim em... são duas áreas que servem para tratar de pessoas, né? Tratar a mente das pessoas, que é algo muito legal. Eu acho incrível a mente da pessoa, gente. Eu acho muito da hora. E aí eu queria saber o porquê que vocês quiseram investir nessa área. Bom, Billy, eu sempre gostei muito, né? Sempre fui muito comunicativa, então eu acho que isso foi por isso que eu gostei de estudar, fazer psicologia. São áreas que mexem com as pessoas, né? Que ajudam as pessoas, que acolhem pessoas, e isso é muito importante para mim, porque eu já passei da fase de criar filhos, né? Já não tenho mais essas preocupações e eu consegui, que nem eu dou aula na OSC, Novo Dia, isso para mim resgata um pouco o instinto materno, né? De ajudar pessoas a formar mesmo, estruturar eles. Isso me dá um prazer muito grande. Bom, eu decidi uma nova jornada, né? Porque eu trabalhei muitos anos na área administrativa, mais de 20 anos na área administrativa, e depois eu quis mudar um pouco essa área. Porque desde muito cedo eu queria ser psicóloga, mas também queria ser professora. Então eu juntei tudo isso com o meu histórico de família e resolvi fazer o neuropsicopedagogia. Por quê? Porque eu acho que as pessoas têm necessidades de aprender, e hoje a neuropsicopedagogia ela ajuda as crianças, os jovens com algumas dificuldades, por exemplo, com TDAH, com TEA, com uma dislexia, descalculia. Então, é a necessidade de poder ajudar o próximo, de ajudar o outro. Isso foi a intenção dessa profissão. Muito legal, que linda a história, né? Que lindo, muito legal o porquê, a razão de vocês terem escolhido essa área, que é uma área que, querendo ou não, é uma área muito importante, né? Tanto a área quanto o professor, mas como também a área da psicologia em si, né? De tratar a mente Saúde em si. Física e mental. Sim. Vamos entrar agora no assunto, que é prova. Muitos estudantes têm o receio de fazer prova, né? Fazer o vestibulim, assim, por medo de muita coisa para estudar, né? Como a gente já comentou em alguns outros vídeos, que tem muitos alunos que têm medo de fazer o vestibulim por conta de muito estudo, muito conteúdo do ensino fundamental. Então isso acaba virando meio que uma ansiedade na hora de fazer a prova, né? Dando aquele constrangimento. Então como que a gente pode lidar com a ansiedade para a preparação do vestibulim antes de fazer a prova? Acho que primeiro de tudo a gente tem que estar ciente de que a gente tem que fazer uma rotina de estudos, né? Tanto para estudar um pouquinho por dia, a gente não come 5 kg de arroz aí, não come mais durante a semana, a gente come todo dia. Então o estudo é a mesma coisa, todo dia você vai preenchendo ele com pesquisas, estudos, enfim. E as provas, o nervosismo que eles têm na prova é normal, né? Não é que eles estão indo mal. Nervosismo é normal. Não tem essa de dizer, agora eu estou péssimo porque eu estou nervoso. Não, encara como um sentimento normal, né? E eu acho que a respiração ajuda muito, Billy, porque quando você aprende a respirar, porque o brasileiro tem mania de respirar meia boca, né? Ele respira aquela respiração curtinha. E o gostoso é você dar uma respiração mais profunda. Por quê? Porque isso vai oxigenar o cérebro.
né? Porque com essa respiração diafragmática que a gente chama, você faz com que chegue até no cérebro esse ar puro, né? Depois, no finalzinho, eu vou ensinar a respiração diafragmática, que ajuda muito. É um calmante natural. Não é milagroso, mas é um calmante natural. Você já viu, assim, alguém entregou uma prova para um aluno e ele fez assim, aquela respiração profunda? O ser humano, ele é muito... o ser humano, ele é muito sábio. Ele faz isso sem saber o porquê. Mas ele está se acalmando, né? Porque é uma respiração que vai trazer esse bem-estar e essa oxigenação que chega no cérebro. Outra coisa, faz uma caminhada antes, né? Não precisa ficar só em cima dos livros e cadernos, faz um intercaladinho. Um pouco você estuda, um pouco você sai para despressurizar. Isso é importante também, né? Alimentação também é uma coisa muito importante. Se alimente bem, né? Porque às vezes o nervosismo tira um pouco o apetite, ou dá mais apetite, eu não sei, de pessoa para pessoa, mas cuida da alimentação, né? De hidratar. Isso são pequenas coisas que fazem uma diferença muito grande pro pré. Isso a gente está falando no pré-prova, né? E aí a gente vai no decorrer contando um pouquinho mais sobre o durante e o depois. Muitos pontos importantes falados aqui, né? Caminhar, e tanto que isso não vale só para isso vale para tudo, né? Sim. Para todos os estudos, para tudo que você for estudar, tudo. Tá bem? É muito importante essas dicas, esses pontos. Gostei muito. E eu queria saber, assim, qual que é o impacto que ao se planejar para estudar, ao se planejar para fazer um estudo semanal, qual que é o impacto de aprendizagem para isso? Eu acredito assim, o impacto, né? É você se sentir mais livre, mais leve para fazer esse vestibular, né? Porque a gente, quando a gente se planeja, a gente se organiza, a gente consegue fazer as coisas mais equilibradas, né? Porque a gente tem certeza de que a gente estudou. Que a gente tem certeza que se der branco, alguma coisa acontecer, você vai, em algum momento, vai dar um clique e você vai lembrar. Mas você planejou, você conseguiu fazer aquele planejamento, você conseguiu se equilibrar, né? Aquela rotina. E tem muitas técnicas que dá para você usar durante esses estudos também para planejar, né? Além de você tudo que você anota, como se o seu cérebro entendesse que você está estudando, está entendendo, e você entende 2 vezes mais. E quando você lê, é 3 vezes mais. Então, quando a gente faz assim algumas metodologias, né? Eu gosto muito de trabalhar com metodologia. E a metodologia Pomodoro é uma coisa que a gente tem que usar na nossa vida. Porque a gente sabe que se a gente ficar mais do que 30, 40 minutos estudando uma coisa só, os nossos pensamentos vão longe, a gente dispersa, né? E se a gente estudar 25 minutos, focar mesmo naquilo e dar uma descansada, porque o nosso cérebro precisa descansar, né? Tudo precisa de férias, né, gente? Então a gente precisa descansar. Então, vamos fazer essa técnica Pomodoro, isso ajuda muito. É o quê? Estuda, foca 25 minutos. E descansa assim. Toma um cafezinho, vai no banheiro, volta. Isso refrigera o cérebro. Gostei dessa técnica Pomodoro aí. Achei bem interessante. Algo bem... que faz sentido mesmo, né? Simples e funciona. Sim, porque você passa muito tempo focado numa coisa só, querendo ou não, você fica tipo... Nossa, nossa, eu lembrei, nossa, vai ter jogo de não sei quem, nossa. Aí você acaba se dispersando daquilo que você tá fazendo, né? Gostei. Esses timezinhos é importante. Gostei, muito, muito importante. E aí, agora a gente vai falar durante a prova. Chegamos, vamos dizer assim, que agora nós chegamos na hora de fazer o vestibulinho, na hora de fazer a prova. Onde que os alunos tá tenso, onde que o aluno não sabe o que fazer, onde que o aluno começa a suar a mão, suar a costa, começa a suar até onde não devia suar, né? Como a gente consegue manter o foco na prova? Através de, tipo assim, de tudo isso que a pessoa tá passando, como é que a gente consegue manter o foco durante, acho que umas 2, 3 horas de prova, vamos dizer assim? A respiração ajuda muito, Billy, muito. Você tanto com a respiração mais equilibrada e focada na respiração, ela te acalma. É um calmante natural, como eu disse de começo. É muito interessante, né? Até quem tem crise de ansiedade, nossa,
É muito bom essa respiração. E o outro fato, agora vamos ser mais prático, né? Quando está fazendo a prova, durante fazer a prova, vai lendo, se não sabe a questão, pula ela, sabe? Pula, deixa ela para depois, vai nas mais fáceis. Por quê? Você indo nas mais fáceis, você vai conseguindo, na verdade, se garantir, né? Você vai tendo mais confiança que você sabe alguma coisa. E a partir dessa pequena confiança vai aumentando, e as coisas se acalmam, você sabe que você sabe, respira, faz uma mais fácil, depois vai nas médias, né? Aquelas um pouquinho mais complicadinhas e por último deixa as mais difíceis. Por quê? Porque isso te garante que você é capaz de fazer. Então não comece nunca pelas mais difíceis, comece pelas que você já sabe um pouco, né? Isso ajuda bastante. Bom, foram pontos muito importantes de que fazer durante a prova, isso é fato, a técnica de uma respiração, né? Isso é verdade mesmo, oxigenar o cérebro, focar naquilo que você está fazendo, isso é vários pontos muito, muito importantes que você falou. Mas também, durante a prova, quais são os principais fatores que podem atrapalhar o nosso rendimento durante a prova? Quais são aqueles principais fatores que podem, por exemplo, que a gente está fazendo a prova e pode acabar atrapalhando a gente ali no meio do caminho? Se a gente for pensar, né, no que esses fatores emocionais, eles são a ansiedade, o estresse, né? A insegurança, será que eu vou conseguir, será que não? A gente tem que colocar para o cérebro da gente palavras boas, né? O medo e principalmente a comparação. Pessoal, se vocês estão lá fazendo as provas de vestibular, vestibulinho, esquece aquele que já terminou e já se foi. Foca na sua prova. Isso vai ajudar muito nesses fatores emocionais. Porque cada um tem seu tempo, né? Cada um tem o seu ritmo. Isso é verdade mesmo. Cada um tem aquele seu tempo, né? Tanto para estudar quanto para fazer, tudo, né? Todo mundo tem o seu ritmo ali. Uns são mais devagar, outros são mais rápidos, outros são meio a meio, né? Sempre tem. Mas vem um ponto que eu acho que acontece com todo mundo, não só com o estudante, mas com todo mundo, que é o branco. O que acontece, o que fazer quando dá branco na gente durante a prova? Por exemplo, eu levo assim, meu Deus, o que eu faço agora? Que eu não lembro desse negócio, não lembro de nada. O que eu faço quando dá um branco assim na gente? É uma coisa bem complicada. Quando dá branco, gente, é você respirar, você passa para outra questão, depois você volta, respira, olha direito, lê 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque quanto mais você lê, mais você vai entender, interpreta bem. E a lembrança? Isso, e a lembrança vai voltar. E se não voltar, gente, é só um passo. Bola pra frente. Se não lembrar, tá branco ainda, não veio nenhum raspingo de tinta, você chuta. Não tem problema. Faz mal. Chutar às vezes. Chutar. Tem essa opção também de chutar, tá? Mas é chutar na prova, não é chutar o coleguinha, tá bom? Obrigado. Agora, eu acho que a gente já pode ir falando assim de qual é a importância de a gente poder se organizar no nosso bem-estar mental, né? Qual que é a importância? Porque assim, agora a gente já fez a prova, a gente já estudou pra prova, vamos dizer assim, né? Vamos dizer os passo a passo. Nós já estudou pra prova, nós já fizemos a prova, e agora vamos dizer que a gente tá esperando o resultado da prova. Querendo ou não, é mais uma ansiedade acumulada, né? E aí, o que seria, ou como a gente poderia controlar esse nosso bem-estar mental? Porque a gente fica muito sobrecarregado pelas coisas, muito cansado, muita informação, muito estudo, nossa, a prova vai ser que dia, que não sei o que, eu preciso fazer isso, O que a gente pode fazer para que possamos ter uma rotina pro nosso bem-estar mental? O que a gente pode fazer? Organizar tudo? Além de organizar. Tá, eu acho que o exercício físico é muito importante. Os adolescentes que estão na academia, que estão no futebol, no vôlei, no basquete, seja qualquer esporte, ajuda muito, porque isso regula os hormônios, eles são liberados, né? Então, se você está muito nervoso por uma espera de um resultado, vai se ocupar, ação.
entendeu? Porque enquanto você fica pensando, fica na tela do celular, aquilo só vai aumentando, né? Então, quando você põe a mão na massa, a gente costuma, os mais velhos, dizer, põe a mão na massa, e é verdade. Quando você começa a fazer alguma coisa, pronto, é aquela parte assim que você fala assim, meu corpo cansa, mas minha mente descansa, né? Então, parte para esse lado do exercício físico, que é muito importante. Arruma um esporte que gosta e vá fazer, que isso já te deixa bem mais equilibrado. O esporte regula as pessoas. Eu também penso não só no esporte, mas tem pessoas que não gostam, né, de fazer esportes. Então, a gente pode pensar também em algo que a pessoa gosta de fazer. Por exemplo, eu vou assistir um filme, eu vou sair com os amigos, eu vou dançar, eu vou brincar, né? Eu vou conversar com uma amiga. Isso faz com que a gente fique um pouco mais calma. A gente deixe de ficar pensando na prova, né? No como foi, né? Agora tira o foco. Porque é a hora de descansar, porque já foi, já acabou. Então, o que foi, o que não foi, a gente tenta na próxima vez. Verdade, isso é um bom ponto mesmo, né? Nessa questão de esporte, que você pode ver. Tem gente que pratica tanto esporte que é a pessoa mais relaxada do mundo. Já tem um da nossa sala que nem faz as coisas, faz tão relaxado que ele é. Ele tá tão regulado que não faz nada. Mas assim, agora vamos dizer assim, que saiu um resultado da prova. E a gente tem os dois lados. Temos um lado da pessoa que conseguiu, saiu bem, tirou nota boa, passou, já foi chamado para fazer matrícula, tudo bem. Já tá mil maravilhas, soltando fogos de artifício, pulando de alegria, tudo. E tem também aqueles que não passaram, né? E que isso pega muito dentro de casa, né? Tipo, com os pais, com os familiares, né? Tipo assim, olha, seu amiguinho lá passou e você não. Olha, o seu primo ali foi melhor que você, não sei o quê. Sempre tem, né? O primo, sempre tem ali o amigo, tem o irmão. Então, como lidar com essa comparação, né, dos familiares? Como lidar com esse peso, com essa pressão que a família traz, assim, para o estudante, para o aluno? A pressão existe, de qualquer forma, nem sempre da família, mas da pessoa mesmo, né? Essa pressão de que você tem que conseguir. Só que você tem que entender que você não é aquilo, você é bem mais que aquilo, né? Mas a gente pode pensar de uma forma assim, sem comparar com os outros, né? Eu acho que essa comparação que judia um pouco. Se eu não passei na primeira, gente, ninguém faz bem o que não faz muito. Às vezes você precisa fazer a segunda vez e tudo bem. Encarar isso como uma fase da vida, né? Para se preparar melhor. Talvez se você entrasse já de cara, teria algum outro problema, a gente nunca sabe, né? Então vai de boinha, vai fazendo o que dá, o que é possível ser feito. E os pais da gente, se eles pressionam, é porque eles querem o bem da gente. Na verdade, eles querem que a gente vá de uma vez, né? Mas nem sempre isso é possível. E os pais vão entender, porque você conversou com eles, você fez eles ver que você estava se esforçando, né? Só não passou porque o nervosismo atrapalhou. Explica, né? Explica o porquê que não deu. E tá tudo bem. E vocês vão tentar de novo. O duro é quem não passa e depois não quer mais, fica traumatizado. Não existe isso, né? A gente vai fazendo passo a passo. Se não deu dessa vez, vai dar depois. Quantas vezes a gente já não fez uma coisa aí e não deu certo, e depois a gente, né, aprendeu com esse erro e na próxima a gente foi de boa. A vida é assim, né? A gente vai aprendendo com os erros. Hoje, se eu fosse mãe, né, naquela época que eu não tinha muita informação, hoje eu sentaria com os meus filhos e falava assim à tarde: o que você errou hoje? Eles iam me responder, para não precisar mentir, né? E como você consertou esse erro? O que você fez para consertar esse erro? Eu acho que a educação mais... eu acho que o que dá mais certo, sabe? Porque a gente aprende com os erros. Não precisa ser cobrado isso, a pressão psicológica o tempo todo. É um equilíbrio, né? A gente vai fazer o possível. E aí as coisas vão andar. Eu penso também, né, que na minha amiga aqui, que a gente... Eu gosto muito das histórias dela. E assim, uma história que eu me identifiquei, e ela também, quando a gente fala das mães girafas, né? A gente contou aqui pro pessoal aqui do ETEC. E as mães girafas são o quê? A mãe girafa, ela faz com que você vá pra frente.
que você acorde, que você ande, que você não fique parado naquilo, né? Então, a mãe precisa ser isso, não cobrar totalmente, só cobrar. Você vê que a pessoa está se esforçando, fazendo, então se esforce, mostre para o teu pai e tua mãe que você está no caminho certo. Mas a mãe também precisa ser aquela que impulsiona, que vai para frente, que mostra o caminho, né? E eu sei que hoje em dia a mãe e o pai têm que trabalhar, tem muitos afazeres, tem tudo, mas ele precisa ser, os pais ou algum responsável desse jovem precisa impulsionar para a vida, né? E o vestibular conseguiu, se não conseguiu, gente, bola pra frente, tem muitas coisas para você fazer durante mais 6 meses ou daqui a 1 ano e tenta de novo. Pra que desistir? Né? A vida é essa, a gente não pode desistir, Exatamente. né? Desistir não. Uau! Nossa! Foi profunda. Essa foi... Eu acho que nós já podemos caminhar para a nossa finalização, né? E aí eu quero que você... Acho que vocês têm 2 coisas pra me falar aí, eu acho. Sim, eu acho, né? Falar uma, eu vou falar outra. Então, quero que fale a frase de efeito. E como a nossa querida Rê falou, Marli sempre tem uma historinha. Então, faço uma analogia assim. Fale as analogias dela. Dê uma frase de efeito pra gente. E conta uma historinha pra gente também. Gente, foca no seu preparo. E não só no resultado, né? A gente aprende todos os dias, né? É só você realmente colocar um foco no que você quer, né? E você consegue, todos vão conseguir. Será que estar preparado é um desafio? E a gente gosta de desafio, né? Então, é um passo de cada vez. A vida é a minha vida, né? Desafios. Esse é nossa frase para vocês, o nosso incentivo. Tenta, invente. E agora a Má vai contar uma história. É só uma analogia, uma pequena analogia. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos pensar que esse vestibular, que a gente tanto falou aqui, essa prova, né, que as pessoas ficam tão nervosas, tão inseguras, porque é um dia, estudou 1 ano para 1 dia, né? E isso deixa um pouco a pessoa... fica pensando, ansiosa, realmente, é natural, normal, né? Normal que fique nervosa. Então eu vou fazer uma analogia de uma ponte. Imagine que vocês estão passando por uma ponte de corda, onde embaixo é um rio, né? Se você ficar olhando muito para a água, o que acontece, Billy? Você trava. Você fica com medo. Você fica com medo. Mas se você prestar atenção nos seus passos, um passo de cada vez, você chega lá, né? Você consegue atravessar essa ponte. E é isso que eu deixo para vocês. Imaginem sempre que vocês estão atravessando uma ponte quando vocês estão fazendo uma prova, né? Se ficar muito tenso, olhando para o medo, não vai dar. Mas se eu for fazendo, se eu botar a mão na massa e for fazendo, isso vai fazer uma diferença muito grande. Vocês vão conseguir atravessar essa ponte. Bom, gente, esse foi mais um episódio do ETEC Sem Mistério. Eu espero que vocês tenham gostado, né, com essas 2 pessoas maravilhosas e motivadoras aqui, que você possa entender que tudo é um passo de cada vez. Não olha para a água, olha para frente. Que nós possamos aprender devagar e sempre nossos estudos aí. Vem aprender com a gente também aqui, né? Nossos devagar e sempre também com nossos vídeos, com os jogos que a gente tem aqui. Que você possa sempre estar focado com o seu estudo. Não deixe que ninguém abale suas estruturas. Tá ok? Então, é isso. E até mais. Tchau!